O exercício do dom de línguas é o nosso tema da live de hoje. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre você, te abençoe essa semana e te faça feliz. O dom de línguas é um assunto ainda bastante discutido e polêmico em nossa sociedade, especialmente a evangélica. E eu quero trazer aqui o entendimento que eu tenho acerca do que as Escrituras dizem. Mas não vou tratar do dom de línguas de uma forma geral. Eu quero tratar hoje do exercício do dom de línguas. Ou seja, tendo o dom de línguas, como é que se usa ele? De que forma isso se usa? Isso está presente em nossos dias. Teve aí um pastor Mirim que falou em línguas durante alguns vídeos. Temos o caso de outras pessoas e eu quero abordar essa questão. Inicialmente, eu quero dizer que há uma diferença entre o chamado dom de línguas no livro de Atos e na primeira carta aos Coríntios. Por que eu cito esses dois livros? Porque são os únicos livros na Bíblia que falam dessa questão de línguas. Os únicos. Você pode procurar em todo o restante do Novo Testamento, não vai encontrar nenhuma menção. E isso é, por si só, extremamente importante. Quer dizer, se esse dom tem essa importância toda que muitos dizem que tem. Mas há uma diferença entre Atos e 1 Coríntios, no caso do dom de línguas. Em Atos, as línguas são línguas conhecidas, são línguas faladas. Eu vou ler aqui Atos 2, capítulo 2, versículo 4 a 6. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, o que acontece em Atos 2, no dia de Pentecostes? Aqueles 120, eles falam mensagem, eles propagam uma mensagem e as pessoas que ouvem a mensagem, cada um ouve na língua que falava. Lembra que a festa de Pentecostes reunia judeus do mundo inteiro, que iam para Jerusalém para celebrar essa festa. É ali em Jerusalém que ocorre o Pentecostes. E cada um vinha de um país diferente, então já estava falando outras línguas. Eles falavam, o aramaico era a língua dos judeus ali de Jerusalém. Com certeza a maioria ainda falava o aramaico, mas eles falavam a língua do povo onde morava. E eram línguas diferentes. Quando as pessoas, os apóstolos, começaram a falar, cada um ouviu na sua língua. Então, o dom de línguas de Atos são de línguas conhecidas, e que, portanto, eram faladas. É como se alguém estivesse falando e o chinês ouvisse na sua língua, o inglês ouvisse na sua língua, o índio da tribo Yanomami ouvisse na sua língua, e esse é o dom de línguas de Atos 2. São línguas conhecidas, que podem ser entendidas. Então, a mensagem pregada em Atos 2 foi claramente entendida por pessoas de línguas diferentes. Não é o caso de 1 Coríntios, e essa questão do dom de línguas está nos capítulos 12 e 14, em especial no 14, em especial. Não é o caso lá.
porque as línguas em Corinto, elas não são inteligíveis, elas não são línguas da comunidade, ou de alguma comunidade, de algum povo. São línguas desconhecidas. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então veja, o dom de línguas de 1 Coríntios 14, ninguém entende. Não é a questão que o sujeito falou numa língua e não tinha ninguém ali daquela língua. Não, não. É uma língua que não é falada em algum lugar do mundo. Paulo diz, em mistério, ele fala. Então, isso significa que são línguas ininteligíveis. São línguas balbuciadas e que ninguém entende. Então, o dom de línguas de 1 Coríntios 14 é diferente do dom de línguas de Atos. E isso deve ficar bem claro para nós. Não é a mesma coisa. Então, vamos deixar o dom de línguas de Atos de lado, vamos nos concentrar aqui em 1 Coríntios 14, que é o que nos interessa mais. No capítulo 12, versículo 10, Paulo diz que o dom de línguas é um dom entre vários dons que o Espírito dá à igreja. 1 Coríntios 12, 10. E a outra, a operação de maravilhas. Paulo está falando dos dons, né? E a outra, a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. E a outra, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Paulo fala, portanto, aqui em 1 Coríntios, da variedade de línguas como sendo um dom. Mas esse dom não é dado a todo mundo. Não é dado para quem se torna espiritual. Não, ele é dado só a alguns. É um dom. E o dom não é dado um só dom para todo mundo. É dado cada dom a uma determinada pessoa. Então, algumas pessoas tinham o dom de variedade de línguas. Era um dom que Deus tinha dado a elas. Outras não, outras tinham outros dons. Então, essa ideia de dizer que todo mundo tem que falar em línguas para ser espiritual é uma ideia que não é bíblica. É uma ideia falsa. Porque o dom de línguas é dom que o Espírito Santo dá a alguns que ele quer dar. Então, não é um dom para todo mundo. E não é um dom para ser espiritual. É um dom entre tantos outros dons, capacidades que o Espírito dá para que o Evangelho possa crescer. Então, não é para todos. A ideia de que eu preciso falar em línguas para ser batizado no Espírito Santo não condiz com o texto bíblico. Agora, o dom de línguas, segundo Paulo, ele é diferente dos outros. Por quê? Porque só edifica quem o tem. Por que é diferente? Porque os outros dons, eles existem para a edificação dos outros. Então, quando eu recebo um dom do Espírito, eu devo fazer o exercício desse dom, eu devo usá-lo para edificar os outros. O dom não é para mim. O dom é para que eu, usando o dom, edifique a igreja, edifique os outros. No caso do dom de línguas, Paulo vai dizer, é o único dom diferente. Por quê? Só edifica quem o tem, não edifica os outros. Então é um dom diferente, porque é um dom que é dado apenas para a edificação de uma pessoa. Vou mostrar isso. 1 Coríntios 14, versículo 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Em 1 Coríntios 14, Paulo está fazendo uma comparação entre o dom de línguas e o dom de profecia. O dom de profecia é o dom de trazer a palavra de Deus. Só que traz a palavra de Deus de uma forma inteligível. Todos entendem o que está sendo dito. O dom de línguas não. Quando o dom de línguas se manifesta, ninguém entende
o que está sendo dito. Então, essa é a diferença entre os dois. Por isso, Paulo está falando da comparação dos dois. O que os dois têm em comum? Som, palavras, sílabas que eu falo. Tanto a profecia usa a linguagem, as palavras ordenadas, aí sim uma linguagem, quanto o dom de línguas usa sons, palavras, só que não é linguagem, porque ninguém entende nada. São apenas sons, sílabas. Versículo 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então, quem tem o dom de línguas fala a quem? A Deus, só. Mas não aos homens, não às pessoas. Esse dom, o dom de línguas, é um dom que não edifica os outros. Por quê? Segundo Paulo, porque ninguém entende o que está sendo dito. E se ninguém entende, não há edificação. Agora, para a pessoa é bom. É bom, porque ela fala a Deus. Ela edifica a si mesma. A pessoa que tem o dom de línguas, para ela, esse dom é bom, mas só para ela, não para os outros. É o que está escrito. O que isso significa? Se é um dom que edifica só a própria pessoa, quando ela deve manifestar esse dom? Quando ela estiver sozinha. Quando ela estiver consigo mesma e Deus. Aí ela fala em línguas, porque Deus a entende. Deus é o único que entende. É esse o sentido que Paulo vai mostrar e dizer. O apóstolo, em 1 Coríntios 14, vai dizer que o dom de língua não deve ser falado no culto público. Não deve ser falado em público. É isso que ele vai dizer, 1 Coríntios 14, e vamos examinar o texto. E ele está sempre fazendo a comparação com o dom de profecia. Então vamos lá. 1 Coríntios 14, versículo 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Esses 4, revelação, ciência, profecia e doutrina, são inteligíveis. Eu falo e as pessoas entendem. O dom de línguas não. Paulo pergunta assim, se eu for para vocês falando em línguas, que vos aproveitaria? Nada. Nada. É o que ele está dizendo. Eu só aproveito a vocês se eu falar coisas que vocês entendam. Versículo 18. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Que interessante. Esse é o único momento, em todas as suas cartas, que Paulo menciona que ele fala línguas. E ele fala línguas mais do que todos os outros. Mais do que qualquer um falasse. Mas veja bem, é o único lugar que ele menciona isso. Em nenhum outro lugar ele menciona. E você vê Paulo, em nenhum outro lugar ele manifesta dom de línguas. Porque geralmente ele está no público. No público. Se ele falava no particular dele, na oração dele. Agora o verso 19, preste atenção. Todavia, eu antes quero falar na igreja. Presta atenção nisso. Na igreja, no público. Eu antes quero falar na igreja 5 palavras com a minha própria inteligência. 5 palavras que vocês entendam. Para que se possa instruir os outros do que 10.000 palavras em língua. Você está entendendo? Paulo diz, na igreja, no público, para instruir os outros, eu quero falar 5 palavras que todo mundo entenda. Mas eu não quero falar 10.000 palavras em línguas. Você está entendendo isso? O dom de línguas é para o público? Não. A afirmação de Paulo é não. Não é para o público.
Nesse sentido, Paulo diz que o dom de línguas não deve ser falado no culto público, e que quem tem esse dom, que o fale em particular com Deus. Na oração, no seu cântico particular, aí tudo bem, mas no público não. Agora, existe sim, da parte do apóstolo, uma autorização para que o dom de línguas se manifeste em público. Qual é essa autorização? A autorização é: se houver intérprete. Se houver intérprete que interprete aquela mensagem de forma, com palavras inteligíveis para o público, para a igreja. Se houver intérprete do que foi falado em línguas, aí pode sim falar em línguas no público. Então, como é que seria? A pessoa fala em línguas e outra pessoa interpreta. Só que, preste atenção aqui no que eu vou dizer. Interpretação de línguas é um outro dom. Não é todo mundo que vai interpretar. É um outro dom que o Espírito dá. Mas esse dom, ele existe se primeiro tiver a manifestação do dom de línguas. São dons parelhos. São dons juntos. A manifestação de línguas e a interpretação destas línguas. Agora veja, não é tradução, porque a língua ela não existe na linguagem humana. Não é tradução, é interpretação. Então, a pessoa não vai entender certinho. A pessoa vai entender o teor da mensagem e vai interpretar. Vamos ver isso em Coríntios 14, verso 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Olha aí. Língua e profecia, a profecia é maior. Parece que hoje é o contrário, né? Em algumas igrejas o dom de línguas é maior do que o dom de expor a palavra de Deus, o dom de profecia, né? Paulo diz que não. Paulo diz que o dom de profecia, ou seja, trazer uma mensagem inteligível da palavra de Deus, é maior. A não ser que interprete. Agora sim, se houver interpretação, pode ser falado. Verso 13. Por isso, o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Paulo aí vê que uma mesma pessoa pode ter os dois dons, o dom de línguas e o dom de interpretação. Ore para que a possa interpretar. Não existe dom de línguas na igreja, no culto público, sem interpretação. E o verso 27. E se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, quando muito 3. Olha a regra. 2, quando muito 3. E por sua vez, um de cada vez. E haja um intérprete. Gente, que coisa fantástica aqui. Paulo está orientando as igrejas. Vou repetir. E se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, um por vez, e haja um intérprete. Mas, presta atenção agora, verso 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Isso é oração. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Se Paulo diz isso, se está escrito na Bíblia, se a Bíblia é palavra de Deus, se isso é palavra de Deus, eu pergunto para você, está certo numa igreja, no culto público, um monte de gente ao mesmo tempo falar em línguas em voz alta e ninguém interpretar? E ninguém ficar sabendo o que está sendo dito? É correto isso? Com base em 1 Coríntios 14, é correto? Nunca na minha vida, fui em muitos cultos pentecostais já, nunca vi o dom de línguas com interpretação. Nunca vi.
em lugar nenhum. Tive um pastor, já muitos anos atrás, um pastor amigo meu, que chegou para mim e que compartilha do mesmo pensamento meu sobre o dom de línguas, e ele me disse assim: Watson, uma vez eu fui em um culto, em uma igreja pentecostal, e ali eu vi algo que eu nunca vi em lugar nenhum. Uma pessoa começou a falar em línguas, o pastor deixou que ela falasse, e aí o pastor perguntou: há alguém que interprete? Uma outra pessoa se levantou e falou uma mensagem. Era o intérprete. Nem eu, nem ninguém ali sabia se aquela interpretação correspondia à mensagem, mas aquilo foi feito. Ele falou uma mensagem que todos nós entendemos, segundo eles, baseado naquele dom de línguas. Foi a única vez que eu vi isso acontecer numa igreja. Ele me falou: creio que isso aconteceu porque ele estava lá. Se isso aconteceu assim, eu digo que essa igreja, nesse momento, seguiu 1 Coríntios 14. Seguiu. Teve a manifestação do dom de línguas em público e teve a interpretação das línguas. Aí tudo bem. Porque aquela mensagem foi interpretada de forma que todos entendessem o que ela queria dizer. Fora disso, nunca mais vi. Tivemos há pouco tempo o caso do pastor Mirim, né, que falou no vídeo em línguas. Temos o caso da Michele Bolsonaro, que numa reunião falou em línguas, isso viralizou na época. Já vi sermões do pastor Malafaia que ele fala em línguas, durante o sermão, fala algumas frases em línguas. E muitos outros casos de pregadores que falam em línguas, tanto na mensagem quanto fora da mensagem também, só falam em línguas. Eu creio que falar em línguas sem interpretação, conforme 1 Coríntios 14 exige, é estar fora da orientação bíblica. Mas cada um faça o que quiser fazer. Quem sou eu para proibir quem quer que seja? Eu só acho que não está seguindo o que o Novo Testamento diz. Conclusão. Minha conclusão pessoal, e eu passo para vocês. O dom de línguas é válido ainda hoje? Acho que sim. Creio que sim. Creio que o Espírito ainda dá esse dom para algumas pessoas. Então, diferente de muitos colegas pastores da linha histórica, da qual eu pertenço, creio que ainda o dom de línguas exista hoje. Mas, segundo o que eu li para vocês, o dom de línguas é de caráter pessoal, é para oração, é para a pessoa ir para o seu quarto e ali ficar. Em uma das igrejas em que eu fui pastor, um irmão membro, uma pessoa excelente, um colaborador, um irmão firme, da liderança da igreja, chegou para mim e falou: pastor, eu tenho dom de línguas, eu falo em línguas. E eu estou no meu quarto, eu oro, eu falo em línguas. Eu falei para ele: irmão, se você tem o dom de línguas, parabéns. Deus te deu esse dom. Você pode usá-lo agora. Vamos seguir 1 Coríntios 14. E aí eu mostrei para ele. Vamos seguir 1 Coríntios 14. É um dom que Deus deu para você e esse dom edifica só você. Então, no seu quarto, na sua oração, naquele momento que você está sozinho, no máximo com a sua mulher, naquele momento você fala em línguas. Aqui no culto, não. No culto público, não. Você não vai falar em línguas, porque essa é a orientação que entendo da Bíblia, de 1 Coríntios 14. Ele concordou comigo, foi sempre ótima a colaboração dele, e eu creio que até hoje ele fala em línguas no quarto dele. É assim, o dom de línguas só edifica quem o tem, então que seja falado entre ele e Deus. No culto público não se fala em línguas, a não ser que haja interpretação. No culto público, todas as palavras devem ser de forma inteligível, para que todos saibam o que foi dito e para que as pessoas concordem ou discordem.
para que as pessoas digam o amém ou digam, não, isso aí não é comigo, eu não aceito isso aí não. Que seja assim, em todo lugar. Eu falei do exercício do dom de línguas, não falei de outros aspectos sobre o dom de línguas que aqui não coube, mas que seja assim. Deus abençoe você, espero ter ajudado e esclarecido, pelo menos coloquei meu ponto de vista. Os que pensam diferentes, eu respeito, cada um faça como bem entender, como bem interpretar as Escrituras, mas quero deixar aqui meu posicionamento e aquilo que penso. Deus abençoe a todos.